que essa é a expectativa, né? Que o Flamengo tenha aí um outro comportamento nos próximos jogos, porque de fato, assim, o Felipe teve pouco tempo para treinar. Tem alguns ajustes e tudo, mas é muito mais conversa, uma atividade mais curta, um vídeo que pode assistir e orientar o jogador. Agora, acho que a gente vai começar a ver, creio eu, mais avanços, mais do trabalho do treinador, né? Embora ele tenha inúmeros jogadores fora convocados para as seleções, isso não impede que ele trabalhe com os demais e que ele até simule algumas situações com alguns jogadores ocupando o espaço daqueles que estão ausentes nesse momento. E aí eu acredito que contra o Fluminense já tenha condições de apresentar algo mais. Não que não tenha mostrado nada, você já percebe, claro, que tem alguns toques do Felipe Luiz, mas eu estou falando de algo mais profundo, né? De algo mais profundo. E imagino também que ele esteja esboçando times diferentes, né? Para 2 jogos, um quinto e um domingo. Eu acho que ele vai usar o elenco. Talvez alguns desses caras que estão em seleções aí fiquem no banco contra o Fluminense, guardados para o jogo contra o Corinthians. Imagino que ele também esteja elaborando alguma estratégia nesse sentido. Exemplo, começar com o Alcaraz, o Fla-Flu e de repente não ter de saída um De La Cruz, né? Por exemplo, né? Para ficar no nome. Talvez isso aconteça, creio eu. Boa. E até dentro disso, Alan, passando para você, né, o Felipe Luiz que disse que vai cobrar essa intensidade, né? E quem não entregar, né, não vai jogar. Fica claro aí o recado, né? Até dentro dessa visão, dentro dessa ideia, desses conceitos, né, que o Felipe tem, né? Se acredita num Flamengo mais forte, além dessa mobilização, e fica clara, né, que esses atletas, até por conhecer o Felipe, por ter jogado com o Felipe, mostraram nos últimos 2 jogos, antes dessa parada para a data FIFA? Cara, eu acho que a tendência é essa, Léo. É uma pena o Plata ter sido convocado, uma pena que eu digo para o Flamengo, porque o Mauro citou o Alcaraz aí. Eu acho que esses dias, por exemplo, o Flamengo não tem 7 jogadores que estão nessa data FIFA, mas vai ser importante também para o Felipe conhecer outros jogadores. A impressão que eu tive, não é informação, é impressão, que nos primeiros jogos o Felipe ele priorizou, né, jogadores que já conheciam o pensamento dele, a forma de jogo dele, porque ele não teria esse tempo para treinar. Eu acho que essa data vai ser importante exatamente para os jogadores que não jogaram dessa forma que o Felipe pensa, né? Que era um pouco parecido com a maneira que o Flamengo jogou lá em 2019, 2020, parecido, tá, gente? Até porque o Jorge Jesus é um trabalho muito autoral. Você nunca vai ver um trabalho igual ao Jorge Jesus, né? Na verdade, você não vai ver nunca um trabalho igual de treinadores, né? Cada um tem pode ser parecido, mas cada um tem um jeito. Então vai ser importante para jogadores como o próprio Alcaraz, né? Entenderem melhor a metodologia, para o próprio Felipe conhecer melhor o Alcaraz. Uma coisa é você assistir o Alcaraz quando era do Racing, na Inglaterra, depois na Juventus, né? Provavelmente o Felipe não acompanhava tanto assim, e agora o Felipe está no dia a dia, vendo o Alcaraz. Até tive a impressão, até fiquei com a impressão que o Alcaraz deve ganhar bastante espaço com o Felipe Luiz na última entrevista, que ele cita alguns jogadores na última coletiva, e quando ele fala do Alcaraz, não chega a ser um olho brilhando, mas ele chega até a mudar o tom. O Alcaraz, que é um jogador muito técnico, tem uma força impressionante, ele se mostrou meio impressionado assim com o Alcaraz. Então eu acho que vai ser importante para isso, e aí eu acho que muito importante ele fazer o que o Mauro falou. Eu acho que vai ser muito importante para ele buscar alternativas. Tá? Eu acho que não dá para cometer, por exemplo, um erro que o Tite cometeu, que o próprio Tite assumiu, que o time jogava em função do Pedro. E quando perde o Pedro, fica meio perdido. O Tite tinha que ter um plano B, tinha que ter uma outra forma de jogo para o time também, se não tivesse o Pedro, porque o jogador pode se lesionar, o jogador pode ser suspenso, né? Em relação ao Gabriel, por exemplo, que está jogando, eu espero que o Felipe teste também alternativas sem o Gabriel. Primeiro porque o Gabriel adora tomar cartão bobo, então pode ficar suspenso uma hora ou outra. O Gabriel ainda não está bem fisicamente. Se o Gabriel não melhorar fisicamente, ele não pode ser um titular absoluto. Então tem que testar outras possibilidades. E existe ainda, né, um julgamento. A gente não sabe quando vai ser. Mas se o julgamento for marcado, sei lá, para daqui a 2 semanas, for marcado para daqui a pouco, pode pegar uma suspensão. Então eu acho que o Felipe não pode cometer o erro que o Tite cometeu de treinar o time de uma forma só. Ele tem que buscar alternativas. Por exemplo, sem o Gabriel, sem os jogadores que estão na data FIFA. Então testar o Alcaraz de repente na posição do De La Cruz, testar o Alcaraz deu uma entrevista para a Flá TV dizendo que gosta muito de pisar na área, de repente testar na vaga do Arrascaeta, desses treinos, fazer testes, né? Fazer testes, então eu acho que é importante. E a tendência, sim, com dias, né, de treinamento, é o time voltar, de repente, mais compacto, é o time voltar, e principalmente, melhor fisicamente também, né, Léo? Boa, boa. E até dentro disso, daqui a pouco nós iremos dar uma passada aqui. A galera já chegou dando superchat, né? Também
né, integrantes aí do nosso clube de vantagens, né, da S1 Live, e até dentro desse Alcaraz, ô Mauro, eu queria te fazer essa pergunta, né? 21 anos, jogador que tem um potencial muito grande, né? Enfim, você acredita que esse jogador adaptado, até mesmo dentro disso que o Alan falou, né, esse carinho, né, vamos dizer, esse olhar diferente do Felipe Luiz para o Alcaraz, pode entregar um Alcaraz até o fim da temporada titular, até por conta dessa queda física do De La Cruz, Mauro? Eu creio que sim. Eu acho que é uma tendência até natural, né? O jogador que foi contratado por quase 20 milhões de dólares, a contratação mais cara da história do clube, um jogador muito jovem e um atleta que veio, evidentemente, para o Brasil para jogar, né? O cara desse não dá para compor elenco. Mas ele está numa fase inicial de adaptação e houve também a questão da troca de técnico. Ele mal chegou, mudou o técnico. Então isso também atrasa um pouco o processo. Mas acho que naturalmente ele vai ganhar espaço. E todo mundo vai jogar, porque ninguém consegue jogar todas as partidas. Então ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, pode jogar no lugar do De La Cruz, ele pode jogar um pouquinho mais atrás, embora acho que não seja o ideal. Então é um jogador versátil que pode ocupar diferentes funções e tem uma característica que está faltando nesse time, que é o cara que chuta. Na ausência do Luiz Araújo, o Flamengo tem jogadores que não finalizam se não encontrarem as condições mais adequadas, digamos assim, né? Isso atrapalha demais. E ele não, ele arrisca. Você vê que nos 2 últimos jogos, no jogo contra o Bahia, ele entrou, fez uma tabela com o Gerson, mas finalizou mal, né? Não contra o Bahia, não, contra o Corinthians. Finalizou mal, dominou e tal, chutou mal. Já contra o Bahia, ele recebeu a bola roubada pelo Pulga, o goleiro defendeu, bateu no travessão, depois bateu o pênalti. Então ele já toca, recebe, já tenta definir logo a jogada. O cara que não fica floreando muito a jogada, digamos assim, já tendo chance, já abre e bate para o gol. Eu acho que isso é importante, é necessário. O Flamengo há muito tempo precisa disso. E talvez a presença de um cara com essa característica motive até os outros encoraje mais os outros a serem mais objetivos. O Flamengo tem esse problema sério. O próprio De La Cruz, não dá para entender. O cara bate falta, fez gol de falta na primeira rodada do Brasileiro, aí para de bater falta, bateu até agora no jogo passado uma infração, bateu até bem, mas bate poucas faltas, chuta pouco de fora do gol, fora da área. É estranho isso. Acho que isso é uma coisa que o Felipe precisa mudar, sabe? Estimular e cobrar que finalize. Abriu, tem chance, arremata, amigo. Chuta no gol, de fora da área, de média distância também. O Flamengo, muitas vezes o jogador está dentro da área, tem a chance e fica procurando o passe. Pô, é mais bonito? É mais bonito. Tem uma chance mais clara de fazer o gol quando fica cara a cara? Tem, mas o jogo não pode ser só isso, né? O Flamengo tem potencial para produzir muito mais finalizações e acho que, consequentemente, mais gols deverão acontecer. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.